Boa noite a todos. Boa noite, galera. Daqui a pouquinho o Felipe, que é o convidado desse dia de hoje, vai entrar aqui e nós vamos começar esse papo. O Felipe já está aí dizendo que tá na área, né, Felipe? Então, daqui a pouquinho acredito que a tua solicitação para entrar aqui comigo apareça e a gente possa começar. Jane, Miriam, dava aula comigo na faculdade, saudades de você. Como sempre, muita gente bacana, audiência qualificada. Olá, Shirley. Ó, o Felipe já está pedindo aqui para ser adicionado. Oi, Denise. Olá! Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá me escutando bem? Estou, e você? Te escuto super bem. Então, se as pessoas também quiserem dar esse feedback, se estão ouvindo, estão nos vendo, está tudo certo, por favor, fiquem à vontade. Sempre importante receber esse feedback, às vezes a gente fica falando aqui, as pessoas estão com ruído, ficam incomodadas, então a intenção é que todo mundo esteja aí conseguindo ter esse acesso audiovisual aí bacana conosco também. Até porque aqui em Santa Catarina a gente passou por um perrengue, né? E aí internet com problema, telefone com problema, mas aqui tá tranquilo. Vamos ver se continua, né? Você já está em Garopaba agora? Já tô. Não fala que as pessoas vão ficar com inveja. Então, para quem não sabe, não conhece, esse é o Felipe, ele vai se apresentar mais. Tive o prazer de conhecer o Felipe na formação de Happiness Skills. Nos conhecemos virtualmente, né, Felipe? Foi. E o Felipe, um conterrâneo, para quem não sabe, eu também sou gaúcha. Ele é gaúcho e está morando agora em Santa Catarina. Ele me falou que já veraneava há muitos anos. Os gaúchos amam Garopaba, a gente sabe disso, né? E agora você, em função da pandemia, fixou sua residência aí. Espero que esteja já muito bem em Instalado. casa, enfim, instalado, essa é a palavra. E agora vou dar a palavra para você se apresentar, dar boa noite aí para a galera que está aqui conosco. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos que estão nos prestigiando, né, na nossa live, nessa noite fria aqui na região sul do país. Não sei se todos estão na região sul do país, mas quem está aqui deve estar com frio, né? Estamos vendo que eu e a Letícia estamos super agasalhados, com uma friaca, né? Porto Alegre estava bem, eu vim de Porto Alegre hoje, estava mais frio que aqui em Santa Catarina, aqui em Garopaba. Eu me chamo Felipe Guedes, eu sou consultor na área de bem-estar nas organizações, né? Então, o tema Happiness Skills, que a Letícia estava falando, que a gente se conheceu numa formação de Happiness Skills, é um tema bem relevante quando a gente está falando de bem-estar nas organizações, né? Em trabalhar o propósito das empresas e as lideranças para que a empresa tenha uma cultura voltada para o bem-estar, né? Uma cultura que a gente chama de humanizada. Então, trabalho nessa área, sou da área de comunicação e marketing, mas já há alguns anos comecei a estudar muito a área de desenvolvimento humano. Acabei de fazer um MBA na área da psicologia positiva. Enfim, estou nessa nova carreira aí há poucos anos, mas super feliz, empolgadíssimo com o tema. Adoro estudar o tema, adoro falar sobre o tema. Eu era um cara super tímido, hoje não sou mais, então adoro fazer live. Hoje é um desafio para os tímidos e uma necessidade quase do mercado atual, né? Então, Não tem mais como não fazer. tem que se desafiar, não tem jeito. Tem que fazer, tem que fazer. E é tão bom, né? Porque eu tinha uma cobrança muito grande, né? Tem que estar legal, tem que estar bem, tem que arrebentar. Não, deixa rolar. As pessoas não estão aqui para nos julgar, né? Tá todo mundo aqui para compartilhar, para aprender. Eu estou aprendendo contigo também, tá aprendendo comigo. A gente vai aprender com as perguntas das pessoas. E vamos lá.
né, com amor no coração. Isso é o mais importante. Esses dias eu vi uma definição de profissionais que estavam fazendo uma live e aí eles trouxeram, o que é live, né? Um bate-papo coletivo, porque a gente está aqui trocando, compartilhando, ouvindo, aprendendo, e é isso, né? Boa noite, Gil. Gil trabalhou comigo na época da MDS, quando eu estava lá na indústria metalúrgica. Tempos bons, né, Gil? Eu acho que a conexão... Felipe saiu, daqui a pouco ele volta. Para quem está chegando agora, a gente vai falar sobre resiliência, uma competência, né, uma habilidade que pode... Deixa eu só aceitar aqui o Felipe. Uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida, né, uma competência, perdão. E a gente vai falar um pouquinho o que ela é de fato e como que a gente pode desenvolver. Acho que a tua internet aí está meio bugada, né, Felipe? Tu acha? Ô, Felipe, vamos começar então falando do tema, né? Vamos. O que é total resiliência? Bom, no contexto da psicologia, né, a resiliência psicológica ela é compreendida como um processo de adaptação positiva diante de um contexto desfavorável, né, no qual o indivíduo vai demonstrar capacidade de superação, né, desse cenário desfavorável que ele está enfrentando, para manter o seu bem-estar, para ter desenvolvimento e saúde mental. Esse é um contexto, é uma definição bem do construto mesmo, é algo bem bibliográfico, né? Mas eu gosto de dizer que resiliência é a capacidade de levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora. E para esse momento, né, quando tu traz essa definição de ser uma adaptação positiva diante das adversidades, quem aí que está aqui com a gente não está passando ou já passou por alguma adversidade? Então, não existe vida sem resiliência, não existe vida saudável sem resiliência, né? Porque se a gente não desenvolve resiliência, em alguns momentos a gente vai fazer isso por mecanismo de um estresse que não é o estresse saudável, que é o eustresse, e sim de estresse, né? Então, inclusive, a gente começa a desenvolver patologias, quando a gente não consegue encontrar mecanismos internos de reconhecimento de potencial, de entendimento dos recursos que existem para que a gente possa se sobressair nessas dificuldades. E assim, quando a gente fala de dificuldades, a gente está olhando agora, por exemplo, para a pandemia, imaginando uma dificuldade muito complexa. Vamos olhar para o dia a dia. Realidade de vida. Você acorda, fez um planejamento, teu pneu furou. É uma adversidade, não é? Você tem uma reunião marcada. Eu estava falando para o Felipe nos bastidores, eu gravei vídeo essa semana e o meu notebook caiu no meio da gravação, eu perdi todo o meu trabalho. Claro, uma parte estava salva, uma parte não. Pensa no nível de resiliência que eu precisei treinar, porque eu fiquei muito furiosa, fiquei chateada, fiquei triste. E isso são pequenas coisas, porque é isso que a Renata está falando, um dia de cada vez. Então, todos os dias nós temos a possibilidade de desenvolver, né, de treinar essa competência. Uhum. Não é, Felipe? Com certeza, eu gosto muito, tu trouxe essa questão de não é possível ter uma vida sem exercitar a resiliência em algum grau, né? Porque senão a gente já vai acabar adoecendo. Tem um autor que ele escreveu sobre depressão até, Andrew Salomon. Ele tem uma palestra incrível no TED e tem uma frase dele que talvez eu não me lembre exatamente a frase, mas eu acho que todo mundo vai entender, que ele diz assim, que a gente não procura as experiências dolorosas, mas a gente procura a nossa identidade na esteira das experiências dolorosas, né? Os prazeres nos marcam bem menos do que as nossas dificuldades, né? Então, eu adoro essa frase porque traduz muito bem, muito como é a vida, e eu acho que como a gente tem que encarar muitas vezes esses momentos de adversidade, né? Como um momento de aprendizagem, né? Quem eu estou sendo diante disso e quem eu quero ser,
né? E buscar esse indivíduo que eu quero ser diante da adversidade, né? Isso está muito linkado com a jornada do herói, né? Eu acho que a jornada do herói, ela é a jornada da resiliência, né? Não sei se tu tem familiaridade com a teoria com o trabalho de Joseph Campbell, Letícia. Joseph Campbell. Eu não sou uma estudiosa, mas eu conheço a jornada do herói. Inclusive, quando eu fiz uma formação com o Hendrik Coetzee, ele trabalha com a jornada, né? Então, assim, é muito interessante, é isso. Tu passa por toda a escuridão para chegar de volta, né? A esse nível às vezes, de uma nova construção de identidade, porque a gente passa por desafios, nem imagina que aquilo tudo está aqui dentro, porque a gente não acessa isso no dia a dia em função do piloto automático. E aí, quando você está querendo, e nós temos um instinto de sobrevivência, todos nós queremos estar aqui vivos, né? Então a gente começa, e muitas empresas, líderes estão passando por isso agora, instinto de sobrevivência. E aí tu começa a buscar o quê? Recurso, potencial, minimização de interferência para que tu possas ter oxigênio, né? Oxigenar. Eu nem sabia que eu era tão forte, eu nem sabia que eu conseguia lidar com isso, né? A jornada do herói, o que a gente está vivendo agora é uma grande jornada do herói, porque se a gente for pegar tecnicamente, quando o Joseph Campbell descreveu a jornada do herói, né? Primeiro ele estudava mitologia, né? E ele percebeu que as histórias que são contadas continuamente, as histórias que a gente gosta de escutar e de contar, elas seguem um padrão. E ele descreveu como a jornada do herói. E toda a jornada começa com um chamado para a aventura ao qual o herói não consegue negar. Ele é obrigado a entrar naquela aventura. E é o que aconteceu com a humanidade hoje, né? A pandemia veio aí e a gente não teve como não entrar nessa jornada de combate ao Covid. Enfim, a gente está, todo mundo nessa jornada, né? E se a gente for pensar a gente como indivíduos, né, a gente está vivendo essa jornada, e a jornada ela é bonita por quê? Porque durante a jornada o herói encontra aliados, né? Então é muito importante, quando a gente for falar em resiliência, pensar nessa rede de apoio que a gente tem que formar, tem que ter, tem que cultivar e principalmente tem que ser para os outros também essa rede de apoio, né? Então, os aliados são muito importantes na jornada, mas o ponto alto de toda a jornada é o momento que o herói entra na caverna. O que é simbolicamente entrar na caverna? Enfrentar o seu maior medo, enfrentar o seu maior desafio. E é onde ele busca o aprendizado, é onde ele cresce, era o que tu estava dizendo, né? De crescer com esse momento, né? De encontrar aquela força. E é quando a gente enfrenta o nosso maior desafio, o nosso maior medo, que a gente tem, então, a resolução de, nossa, eu estou tendo aprendizado com isso, né? E é importante buscar na definição que é uma adaptação positiva, ou seja, existe um florescimento, existe um crescimento, existe um aprendizado, existe um algo mais. Só que a gente só consegue isso, né, Letícia? Tu sabe muito bem, com consciência. Por isso que sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo para as pessoas, gente, vamos fazer terapia, vamos buscar autoconhecimento. É o maior investimento que a gente pode fazer nessa vida, nessa passagem, nessa jornada, né? Para a gente perceber e entender as emoções que a gente está vivendo e buscar resolução e resiliência e esse aprendizado para crescer, para poder dividir coisas melhores também com esse aprendizado que a gente tem a partir dessa resiliência. Falei demais, né, Letícia? Não, tô super curtindo, assim, tu tá falando, eu tô pensando em mil coisas, né? Tá falando de autoconhecimento, consciência, parte disso. Eu falo sempre, todo mundo que me segue aqui, que acompanha o meu trabalho, sabe que eu trabalho com uma metodologia americana, que é o Inner Game, que trabalha muito consciência, né? Que é o jogo interior. Que diálogos acontecem dentro dos nossos pensamentos e entendam que esse diálogo, eles começam aqui, eles são compartilhados com as pessoas que a gente convive e eles também são falados pelas culturas corporativas. E tudo isso impacta na nossa entrega, né? No nosso movimento, ou não, porque nós temos uma escolha. Você falou florescimento.
nós que somos estudiosos da psicologia positiva, a gente sabe que esse é um termo do Martin Seligman, né, que é considerado o pai da psicologia positiva. Sofrer ou florescer, qual é a escolha? Por isso que a consciência tem que ser importante. Porque quando eu estou consciente, eu consigo perceber que sim, a gente não está falando que o sofrimento não existe, mas ele pode ser minimizado quando você encontra recurso ou busca fora, em psicoterapia e em várias outras possibilidades de trabalhos que podem também ajudar as pessoas a fazerem isso, né? Mas é um fato que a jornada que o herói começa a enfrentar a caverna quando ele tem consciência que precisa entrar, você falou, a gente está vivendo isso sim, fomos convocados, e como é que ele vai sair dali? Aí eu tenho a estratégia de movimentação, de comportamento. Mas eu também quero falar uma coisa, Felipe, que no corporativo a gente escuta muito o conceito de resiliência bem aplicado ao que a física fala, né? É o processo de sofrer Da mola. uma pressão e voltar ao seu tamanho original. Eu particularmente não sou muito fã desse conceito. Também não. Porque depois que a gente sofre uma pressão, e se a gente está consciente desse movimento, a mola não volta mais a ser a mesma. Talvez ela esteja um pouco mais frouxa, talvez ela esteja um pouco mais apertada, talvez já não dê mais para fazer aquele movimento todo, porque teve mudança, teve transformação. E é isso que as pessoas e as empresas estão buscando nesse momento, se transformar. Se a gente está se transformando, é porque a gente não pode ser do mesmo tamanho, né? Aquela forma de antes não cabe mais agora. E também não curto muito esse negócio de novo normal. Eu acho que se a gente pensa que a gente está vendo um novo normal, então a gente não era normal antes, né? E outra, esses dias eu escrevi um artigo, eu falei disso. Ser normal significa ser comum. Nós somos grandes demais enquanto seres humanos para sermos comuns. Nós não somos comuns. Nós somos únicos, né? Então, assim, não é um novo normal, é um convite diferente para uma jornada que ninguém nunca tinha pensado no cenário mais pessimista dos nossos planejamentos do que a gente está vivendo agora. Então, não é amassar e voltar, é amassar e criar uma nova identidade. É nisso que eu acredito que a resiliência, para mim, faz muito sentido. E a resiliência é um assunto que começou a ser estudado em 1980, né? É algo bem recente, né? E, inclusive, eu estava lendo um livro, estou lendo um livro sobre as intervenções de psicologia positiva, e esse livro até questiona o uso de escalas para medir resiliência, né? Porque ele diz que é algo muito complexo, que depende muito de cada pessoa, do contexto também. É difícil medir numa escala, né? Mas claro que as escalas nos ajudam a gente colocar numa caixinha aquilo para tentar ter uma compreensão melhor. Mas o exercício da resiliência, ele é um grande processo, né? De reconhecer pelo que eu estou passando. Aí, mais uma vez, sem consciência não dá, né? Então, eu preciso reconhecer o que eu estou vivendo, eu tenho que buscar recursos dentro de mim, fora. Eu tenho que perceber quais são os melhores recursos que eu vou usar para aquela situação que eu estou vivendo, né? Então, tem todo um trabalho de análise, de planejamento, gerenciar isso, né? Me relacionar, buscando esses aliados, buscando essa rede de apoio, ou, mais uma vez, sendo essa rede de apoio. Então, algo complexo, né? Não dá para a gente dizer, é uma mola, o conceito é esse, eu sofrer pressão e depois estar bem, né? É muito mais do que isso, né? No começo eu falei, levanta essa Cláudia Pierre e dá a volta por cima. Isso é uma poesia, né? Mas não dá para dizer aprofundadamente o que de fato é resiliência e o quão complexo é esse conceito, né? Fala aí, porque senão eu vou falando. Complementa. Isso é dos meus. Começa a falar e vai, né? Isso aí é bom, eu adoro isso. Tu estava falando da escala, tá? Existem várias escalas de resiliência. A gente aplica uma na formação de Happiness Skills que a gente fez.
Eu trabalho com uma outra que entra algumas categorias lá do otimismo aprendido, de temperança. Estou até com a minha colinha aqui, depois eu quero compartilhar com vocês. Aonde que eu acho bacana o uso de escala? Para gente que atende empresa, é uma analítica, é uma forma de fazer análises baseado para sair da percepção, para sair da subjetividade. Então, eu penso que a escala ela é interessante para que a gente fale quantificadamente como que está aquela realidade, e até porque os clientes têm perfis diversos, né? Tem pessoas que no auditivo, beleza, elas compreendem. Tem pessoas que, quando elas sinalizam um número ou visualizam uma escala, elas conseguem ter consciência do que aquilo significa. Aquela escala que a gente usa lá na formação do Happiness, eu acho bacana exatamente porque ela não tem categoria. De tal a tal você é isso, você não é isso. Não. Ela é uma escala que te mostra que padrões acima quer dizer que ok, interessante, mas o que tu compreende, né? Quando tu recebe isso, quando você lê sobre isso, qual é a definição que fica clara para você? Então já é um primeiro convite para que a gente tire isso do subjetivo e quantifique isso numa vida real. Então usa a escala para isso, eu acho que é perfeito. Concordo contigo. Até porque, de alguma forma, nas empresas, a gente tem que medir no começo e no fim. Até para entregar algo, né? Para que aquele cliente, para que aquela empresa perceba essa evolução. E a escala vai, sim, dar esse resultado, né? Talvez a escala não seja ideal para um trabalho one-to-one, assim, né? Mas eu não... eu trouxe essa colocação, porque eu estava lendo nesse artigo, né, que esses autores, eles não desaconselhavam, né, eles disseram que ainda não existe uma escala e a gente não acredita que vá ter em função da complexidade desse tema, né? E a mesma coisa com as intervenções. As intervenções para a gente desenvolver resiliência vai ter intervenções de compaixão, de otimismo, de esperança, né? Mas não tem aquela de resiliência. Mas terá, porque o meu trabalho de conclusão no MBA é uma intervenção de resiliência, sabia? Específico? Que bacana, depois compartilha, depois de validar, né? Compartilha com a gente, por favor, que a gente precisa disso. Mas eu posso contar como é que é aqui, falar para ti. Por favor. Porque assim, eu acredito muito que... Deixa eu fazer, vou te contar uma coisa primeiro, para depois falar sobre a intervenção. Tu já ouviu falar no Kintsukuroi, Letícia? Não. Kintsukuroi é lindo. O Kintsukuroi é uma arte japonesa que consiste em pegar peças de porcelana que quebraram, porcelana, argila, vidro, que quebraram, e colar com ouro. Tá? Aí o artista vai lá, cola com ouro, e a peça fica linda. E aquela peça se torna uma obra de arte. Mas ela não se torna uma obra de arte e não se torna valiosa porque foi colada com ouro. Foi porque ela se torna uma peça única. Né? E aí isso é uma grande metáfora da nossa vida. Né? A resiliência, a capacidade de quebrar, porque na vida a gente sempre se lasca, né? Eu vou me lascar, eu me quebrei, né? Essa metáfora é ótima. E eu vou ter que buscar recursos, que são valores que eu tenho, né? Para me reconstruir e me tornar melhor. Aí vem o crescimento positivo da resiliência, que a resiliência fala. E eu acho lindo o Kintsukuroi, esse significado da arte, porque faz muito sentido, né? A gente, aí vem a questão do florescimento também, o sofrimento que me gera conhecimento, que me gera propósito, que dá sentido à minha vida e eu me torno uma pessoa melhor.
né? Então, assim, eu acredito muito que eu olhar para a minha história, para as minhas dores, o meu aprendizado e quem eu me tornei, me traz força. Essa é a minha hipótese, né? E essa é uma dinâmica que eu criei, que eu faço em workshops, que eu convido as pessoas a fazer essa reflexão mesmo. Qual foi o momento de maior dor que tu teve? O que aconteceu? O que tu estava sentindo? Então eu crio um roteiro para ela reviver aquele momento, buscar o aprendizado, né? Então eu quebro uma cerâmica, cada um leva um pedacinho, vai para um cantinho, revive aquilo, ressignifica, entende e tal, e depois compartilha com um colega, né? Então, assim, eu acredito que ter essa reflexão é uma grande intervenção. E o que eu aprendi aquela vez, no que eu já vivi, que eu posso utilizar agora, nesse momento que eu estou enfrentando. Então, é algo que eu fiz em alguns momentos importantes da minha vida, de buscar na minha história esse roteiro da minha jornada para poder ter resiliência de enfrentar um novo momento. E quando tu compartilha essa tua construção, pensando aqui, eu falo muito isso também em palestras e treinamentos, as pessoas estão sempre buscando técnicas robustas, mas não aplicam técnicas simples que trazem resultados, né? Essa é uma técnica simples, mas ela não é simplória, longe de ser simplória. Não, exatamente. Né? Então, assim, me vem várias coisas aqui. Tu tá falando disso, eu tô pensando que quando eu volto e acesso coisas que já foram sofrimento no passado e que hoje talvez te causam até benefícios porque você olha e vê que superou, a gente está falando de reminiscência. Exatamente. Então, olha a complexidade de falar de uma única competência quando dentro da resiliência tem também inteligência emocional, tem savoring, tem flexibilidade cognitiva. Então, quando a gente fala de uma competência aqui, é importante que as pessoas que estão do outro lado, porque a gente estuda, pratica isso, que é quase que um trabalho que é isso que está conseguindo fazer, de criar esse convite para experimentar uma parte dela sozinho. Isso é basicamente difícil e é desafiador, não é difícil, é muito desafiador. E eu nunca consigo, é que nem quando eu trabalho com líderes, eu não consigo desassociar as competências. Uhum. Existe o desafio da mensuração de uma só, isso acontece com inteligência emocional, né? A gente tem instrumentos, enquanto psicóloga, de quantidade de inteligência, mas tá, inteligência emocional, já que ela tem vários aspectos, como é que eu mensuro só a inteligência emocional? Não dá para fazer isso. Até porque uma pessoa pode ter inteligência emocional diante de um aspecto da vida dela, profissional, mas não conseguir aplicar na vida pessoal. É a questão do contexto, né? Em que contexto que a gente está medindo isso, né? E o que tu falou, assim, de não conseguir separar as coisas quando a gente está falando de inteligência emocional e de happiness skills e tal, eu me lembrei da similaridade das coisas. Por exemplo, otimismo e esperança é a mesma coisa? Não. Tem diferença, mas são muito parecidos, né? Porque otimismo e esperança estão muito ligados a ter resiliência, né? O otimismo é aquela esperar que coisas boas aconteçam, mas não necessariamente fazer algo para que isso aconteça. É mais uma ação passiva. A esperança não. A esperança está relacionada ao querer, esperar que coisas boas aconteçam, mas eu planejar e agir para que aquilo aconteça. Né? Se a gente for ver o construto das duas, tem essa diferença. Eu sei porque eu falei, cara, mas qual é a diferença entre otimismo e esperança? Né? E a esperança é tão importante hoje, a esperança é tão importante para a gente lidar com esse momento de incerteza. Né? E a esperança não dá para a gente ficar passivo. A esperança está relacionada tal. Eu quero que coisas boas aconteçam. O que eu vou fazer para que isso aconteça de fato? Né? E isso está muito relacionado à resiliência. Né? O Marty Seligman fez aquele trabalho muito... Não sei se tu leu Florescer, o livro?
Eu tô lendo nesse momento. Eu tô na Chegou metade, assim, não terminei. chegou na parte que ele faz o trabalho com o exército americano lá de resiliência? Eu não cheguei nessa parte, mas a gente viu isso na formação da Happiness, né? O trabalho que ele desenvolveu, que é muito bacana. Aí no livro tá bem explicado, né? E é muito legal a maneira com que eles colocaram esse trabalho, porque eu imediatamente comecei a usar, né? Para mim, nesse momento. Porque o que a gente tem que fazer nesses momentos de incerteza, que eu tenho que ser resiliente, né? Colocar as coisas em perspectiva. E aí, mais uma vez, a consciência, né? E aí, a atenção plena. Eu conseguir parar, respirar e olhar aquele cenário e dizer, tá, qual é o pior cenário que eu imagino? Né? O cenário catastrófico. Qual é o melhor cenário que eu imagino? Agora, qual é o cenário provável? A gente consegue fazer isso com bom senso, não consegue? Né? Que é um exercício que faz em planejamento, né? Então, assim, hoje, se a gente fala da vida pessoal aqui, usar essas perspectivas em tempos muito curtos, porque quando a gente fala de organização, se fazia planejamento com um tempo maior, que isso caiu por terra agora, porque ninguém mais pode olhar o planejamento que fez, porque não pensou num cenário pior, ninguém pensou no cenário pior. Então, isso precisa ser visitado com frequência. Esse cenário era inimaginável, né? Essa parte, ninguém desenhou isso, nenhuma mente conseguiu criar esse negócio, mas aconteceu. Então, usar isso com frequência é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente faz alguns planejamentos baseados na perspectiva da experiência que você já teve ou de construção mesmo, de vida, de educação. Mas as coisas mudam. Então, a gente precisa... Esse é um exercício que a gente pode fazer diariamente, para o dia. Qual é o melhor cenário para o meu dia? Qual é o pior? Tá? E qual é o provável? Então, essa é uma prática que dá para usar diariamente, por exemplo. Também, Isso que eu falei, eu comecei a usar imediatamente, eu achei fantástico. E aí aquela coisa que tu falou, né? Ela é simples, mas ela não é simplória, longe de ser simplória. Né? Só um pouquinho, Felipe, deixa eu só falar que a Bid pediu para... Onde é que consegue a escala? Bid, depois eu posso compartilhar. Ou eu, ou o Felipe, enfim, ele tem também essa escala, pode pedir por direct e a gente manda, não tem problema. Estou me referindo aqui à escala da Happiness Skills, tá, Felipe? Tem outras escalas que eu uso também, mas elas são escalas que têm domínios, então elas são escalas pagas, né? A gente não consegue compartilhar assim, mas essa que a gente usa, que eu acho que você deve usar outras também, é tranquilo. Quando a gente fala de escala de resiliência, tem uma escala que eu uso só para quem está nos acompanhando, que mensuram alguns fatores associados, tá? Que são o quê? Autoconfiança, autoeficácia, otimismo aprendido, que o Felipe já falou, a temperança, a empatia, que também é um componente da inteligência emocional, flexibilidade mental ou cognitiva, como está sendo falado agora no mercado, soluções de problemas e tenacidade. Então, olha o que está embaixo desse guarda-chuva. É bastante coisa, né? Então, muitas virtudes, né? E aí como é importante a gente usar nossas virtudes, as nossas forças pessoais para ter resiliência, né? A gente não negar as nossas virtudes, a gente explorar as nossas virtudes. Falou em temperança. Então, esse é um assunto legal para a gente tocar aqui também, Letícia. Falando das virtudes, fala um pouquinho, Felipe, de onde que veio, como é que as pessoas descobrem as suas, se dá para fazer o teste lá que eu fiz. Fala um pouquinho aí para o pessoal, por favor. Esse tema a psicologia também estudou bastante quais são as principais virtudes e as principais forças dos seres humanos, né? Então, eles elencaram 6 virtudes e 24 forças de caráter, né? E o legal de a gente fazer esse teste e a gente entender quais são nossas forças de assinatura e as nossas virtudes, as principais, que nós temos todas, mas quais são as mais latentes, para a gente exercitá-las, porque muitas vezes eu tenho lá, por exemplo, uma força de caráter que é amor ao aprendizado, mas estou num momento que eu não estou colocando isso em prática. Isso tem um preço para a gente, emocional, né?
Então, entender isso, que, por exemplo, que eu tenho, humor é uma força de caráter, vocês já devem ter percebido, né? Para mim é uma força de caráter. Então, assim, eu usar demais tem um preço. Eu usar de menos também tem um preço. Mas tem a ótima utilização. E aí, mais uma vez, meu trabalho de consciência, de entender o que é uma ótima utilização do meu humor. Eu não posso ficar fazendo piada com a Letícia, que ela vai dizer, esse cara é um babaca, né? Então eu tenho que usar na medida, mas também sem usar, eu não vou estar sendo eu não vou estar me expressando da forma mais genuína. E isso tem um preço, isso nos cobra. Então, quando a gente usa, quando a gente tem um ótimo funcionamento dessas forças, a gente se sente melhor, a gente expressa quem nós somos de uma forma mais genuína. E a gente se relaciona melhor com o que a gente está experimentando na vida. Isso facilita o nosso equilíbrio, como a Clá está colocando aqui. A gente tem mais equilíbrio, consequentemente, maior resiliência, maior otimismo, esperança, atenção. Então, como é importante a gente se conhecer. Então, vocês podem acessar, vou botar aqui depois... Eu ia pedir só um pouquinho, eu acho que a Bárbara está aí nos assistindo. Bárbara, se tu tiver aí, coloca o link para o pessoal aqui do VIA, do teste das forças, porque eu encaminhei hoje para a equipe aqui, e então ela tem em mãos. Ou Bid, você pode colocar que você está aí. Aí quem tiver interesse de descobrir essas forças, entra lá, coloca no nosso idioma e preenche. Isso que está falando é tão forte, Felipe, porque uma das minhas forças, a primeira é amor ao aprendizado. E eu sou uma louca por estudar. Quando eu fico um tempo sem fazer isso, falta alguma coisa, parece que eu não estou completa. Por quê? Porque aquilo é extremamente importante para mim, faz parte. É e teu, quando né? é meu. Só que, claro, durante muito tempo a gente fica naquela, tá, só estudar, só estudar, só estudar. Aí vem o termo, obesidade mental. Tá, estuda, 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 não coloca em prática, não comercializa o que sabe, né? Isso também frustra. Então, é a questão do... Ótimo funcionamento. Ótima Exatamente. utilização. Deixa eu fazer Falamos disso hoje, né, Big? Vai deixa eu lá, fazer vai lá. Só uma observação, gente. Não banalizem o teste. Tá? É um teste extremamente sério. Não é o teste da capricho, gente. Tá? Então, não banalize. Façam com seriedade. Eu acho que não é legal ficar distribuindo. Faz isso. Não sei, porque às vezes as pessoas não sabem o contexto, a importância, acham que é bobagem. E é uma coisa extremamente pesquisada, estudada, avaliada, analisada. É muito sério, é muito científico, né? Então, assim, importante não banalizar, levar muito a sério, né? Eu queria deixar isso. Eu acho que é bem importante. A gente já conversou também nos bastidores, né? Existem muitas banalizações, vulgarizações de temas da área do comportamento, mas, de novo, isso é um construto científico. Então, existe pesquisa, existe validação, existe seriedade, né? Pelas pessoas que construíram, são nomes super validados mundialmente. Então, fiquem tranquilos. Ali, ó, o livro Ó a das grossura do intervenções. bicho. E esse livro é o único livro que tem traduzido para a nossa língua que fala exatamente sobre as intervenções de forças de caráter. Felipe, eu não sei que horas que tem aí, se só puderes me contextualizar, porque eu sou a rainha de perder o horário, daí a gente tem que se despedir correndo. São 8h30, 8h25, falta 20 minutos, né? Eu não sei se você quer abrir para perguntas, enfim, né? Isso, eu ia falar, gente, podem perguntar, né? Se a gente souber, a gente vai responder. Se não souber, depois a gente pesquisa e manda por direct, não tem problema. Eu ia pedir, Felipe, para a gente falar um pouquinho das intervenções, dar um exemplo, o que as pessoas podem fazer. A Tami falou, eu fiz e é muito sério, fiz pós-graduação em ciência do bem-estar e estou muito feliz com a escolha. Tami, um beijo. A Tami é de São Paulo, faz um trabalho incrível também. A Tami é coach, inner game, tem várias formações, uma pessoa que faz um trabalho muito sério. Que bom te ter aqui. Legal. Uma das intervenções que eu acho que ela não está validada ainda, o trabalho que eu tô construindo, mas ela eu uso ela muito e já utilizei em trabalhos com pessoas, enfim. Acredito que funcione.
Mas a gente pode usar várias outras intervenções, intervenção de gratidão, né? Então, escrever uma carta de gratidão, olhar intervenções de sovereign, né? Mindfulness. Eu estou com uma intervenção aqui que eu gostaria de compartilhar, que é uma do Seligman, que é aquela dos 3 acontecimentos positivos. Eu acho que ela é super simples, é uma intervenção científica, tá, gente? Então tem dosagem, né? Tem posologia, a gente usa uma vez por semana, e fatos para cada dia. Como é que é essa intervenção? A gente registra 3 acontecimentos positivos ocorridos durante o dia. Explica, né, para você por que eles ocorreram, por que eles foram positivos. E aí, de novo, ciência, porque a gratidão também é uma palavra muito vulgarizada, né, hashtag gratidão. Quando a gente fala de gratidão, neurocientificamente, existe a emoção que isso impacta na gente, a sensação. Então, os estudos, né, validam que essa intervenção de gratidão e de trazer isso causa um aumento da sensação de bem-estar, de felicidade, diminui, por exemplo, os sintomas depressivos 3 ou 6 meses depois da prática dessa intervenção. Estou falando de estudos científicos e, claro, né? Diminui sintomas depressivos, então vou largar tudo que eu estou fazendo, orientação médica? Não. São ações complementares a todas as outras coisas que vocês já fazem de outros profissionais da área da saúde. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Acho que é importante trazer isso também. Ser generoso, né? E ser generoso é tão simples. É fazer algo sem esperar absolutamente nada em troca, né? E a psicologia positiva tem estudos a respeito que dizem que nenhuma atividade, nenhuma intervenção das happiness skills traz maior bem-estar e mais prolongado do que ser generoso, né? E hoje eu estava parando num posto de gasolina vindo em Torres, vindo de Porto Alegre, e aí eu vi um senhor sentado chorando, né? E eu vi que ele estava com uma mochila e com um saco de dormir enroladinho. Eu fui conversar com ele estava com o olho roxo. E ele falou, cara, eu perdi tudo, não tem mais nada, né? Perguntei se ele já tinha almoçado, ele disse que não. Eu dei dinheiro para ele almoçar. Sem esperar nada. E eu acho que é por isso que eu estou de tão bom humor hoje, né? Eu acho que a gente tem o dever de fazer isso para a gente e para os outros. Ô, Felipe, isso é tão forte, né? E também existem neurotransmissores que a gente libera, existe uma química interna que acontece, né? Tu estavas falando, não sei se recentemente muitas pessoas compartilharam no WhatsApp o vídeo de uma moça falando lá sobre o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e que tinham ações, ela até exemplificou que ela estava que a gente paga, para passar o carro, esqueci agora, pedágio. Isso, num pedágio, e ela pagou para o cara de trás. E recentemente fiz uma viagem com meu esposo, a gente estava em carros separados, ele passou na frente e pagou o meu. Daí eu fiz a mesma coisa, lembrei na hora do vídeo, falei, vou pagar do cara de trás. Não sei quem é, mas eu nem vi, nunca vi na vida, nunca vou saber, mas eu saí tão feliz, e não era pelo valor, era um valor mínimo, mas, sabe, e eu fiquei imaginando como que aquela pessoa se sentiu, né? Nossa, quem é essa pessoa? Que bacana. Então, são pequenos movimentos que a gente pode fazer. De generosidade, de civilidade. E sabe o que eu observo na rua? Quando eu faço coisas para estranhos, por exemplo, abrir a porta, segurar, a gente está tão na defensiva que nem sempre a gente está aberto a receber a generosidade alheia. Isso eu acho que é importante. Um dia eu fui segurar a porta de um carro para o cadeirante e ele ficou extremamente assustado, com medo. Então, a gente não faz isso com frequência a ponto de deixar as pessoas em dúvida quando a gente recebe. Eu tenho uma história engraçada, Letícia, quando eu estava fazendo uma das formações lá de felicidade interna bruta lá com a Carla, em São Paulo. A gente estava falando sobre happiness skills, falando de generosidade. Fui para casa, no outro dia voltando para o curso, estou caminhando em São Paulo com um headphone, assim, escutando um podcast. E aí eu vi dois entregadores de Coca-Cola
com aqueles carrinhos lotados de Coca-Cola tentando subir o meio-fio, né? E eu imediatamente parei e comecei a ajudar os caras. E eles falavam alguma coisa para mim, eu não escutava. O cara me cutucou, eu tirei ele. O senhor está atrapalhando. No O caso, senhor pode parar que o senhor está atrapalhando. E eu falei, tá, desculpa aí, vocês foram isso. Querendo ser generoso. Isso é legal. Mas isso é muito legal, porque assim, sabe quando a gente faz aquelas arrumações no armário em casa, a gente dá o que a gente não quer? Eu sempre fico na dúvida, será que eu estou sendo generosa? Será que eu estou dando porque a pessoa quer ou que eu quero me livrar? Né? Então, ser generoso é daquilo que o outro que é importante para ele. Para que o outro precisa. A gente pode perguntar, né? Isso aí é compaixão. Né? E aí, mais uma vez, a similaridade das coisas, né? Porque daí, assim, vamos falar de empatia e compaixão, né? Que também tem... Os dois têm generosidade. Está embutido a generosidade na empatia e na compaixão, de alguma forma. Mas o que é a compaixão? É eu perceber a necessidade do outro, entender aquela necessidade e fazer algo, agir, né? Fazer algo que a pessoa precisa. Né? Então, nesse caso que eu contei, eu acabei agindo com compaixão. Por quê? Eu consegui me colocar no lugar dele, que eu vi que ele estava se sentindo mal, estava machucado e tal, e ele precisava comer. Eu dei dinheiro para ele almoçar. Né? E a empatia está em eu sentir a dor do outro. Né? E aí são duas partes do cérebro que são ativadas diferentes. Quando eu estou exercitando a empatia, a parte do meu cérebro que é ativada é a parte da dor. Quando eu estou exercitando a compaixão, a parte do meu cérebro que é ativada é a motora. E aí a coisa importante, eu preciso fazer para o outro o que o outro precisa, não o que eu quero fazer para ele. É o que ele precisa. O que eu quero não vale, é o que ele precisa. Imagina se os médicos fossem empáticos. Todos morreriam de depressão. Eles têm que ter compaixão. Não estou dizendo que eles não têm que ser empáticos, mas se eles ficarem exercitando a empatia o tempo inteiro, eles vão sentir muita dor por aquelas pessoas. E às vezes as pessoas dizem, não, os médicos são frios. Não, eles têm compaixão. Eles estão exercitando uma parte do cérebro que é da ação, de agir em prol daquela pessoa. Muito louco isso. E tem médicos aqui, hein? Doutora Luana, que está aqui, ó. Olha aí, pega a visão. A Vivi perguntou se a gente pode sugerir leituras, né? Você já falou do Florescer, do Martin Seligman. Eu penso que para quem quer trilhar nesse caminho de descobertas de psicologia positiva, ele é um autor confiável, tem mais de um livro. Viktor Frankl, O Homem em Busca de Sentido. Aquele do Ben Shahar, é Ser Feliz, não me lembro que tem um balãozinho prata na frente, eu acho que é o Ser Feliz, né? Depois tem sobre resiliência, sobre o poder da resiliência do Rick Hanson. Tá, esse a Carla falou também, esse eu não li ainda, eu quero ler. Também não li. Mas acho que Florescer, o poder da resiliência, deixa eu ver outro que eu tô aqui. Felicidade autêntica, deixa eu ver. Eu ganhei esse aqui há pouco dia, vou começar a ler, que é Liderança e Consciência, que é bem legal também. Tem muita coisa, mas eu acho que assim, ó, quer começar, Florescer. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para indicar. Espera aí. Resiliência, o segredo da força psíquica, as virtudes do fracasso, o livro Garra. O livro Garra também é bom. O livro da Brené Brown, a Coragem. Aqui, Coragem para Liderar. Isso. Que já leu? Temos curso semana que vem. Eu vou dar um curso sobre esse livro semana que vem, então já convido a galera, né? Sim, é fantástica, né? Eu sou apaixonada por ela. Pelos livros dela, eu achei que isso acontecia comigo, a Coragem de Ser Imperfeito, e aí o terceiro dela que eu li foi esse. Então, assim, para mim é uma referência de pesquisa. Para a galera
que trabalha em empresas. Ah, e o jogo. O jogo infinito, né? Jogo Infinito. Fantástico. Jogo Infinito. É o último livro do Simon Sinek, que é o cara do Golden Eu Circle. amo esse cara. Esse livro é fantástico, cara. Eu tô com vários livros pela metade. Mas eu não me cobre mais por isso, que outro dia eu escutei o Murilo Gun, sabe? Murilo Gun, faz sobre criatividade. Ele falou, faz 10 anos que eu não termino um livro. Se ele me dá um insight, já tá bom. Aqui no escritório, elas sabem disso e eu faço muito isso. Assim, eu abro livros, alguns eu leio até o final, outros é isso. Eu pego partes que são interessantes, que me geram aprendizado suficiente para ir para o movimento, beleza. Às vezes eu não quero ler a história toda, eu quero ler uma parte dela e usar para aquilo que de alguma forma vai me ajudar, vai ajudar alguém, tá tudo certo. Sim. Felipe, quem quiser, eu acho que a gente deve estar bem estouradinho já aí com o tempo, né? Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, te procura onde, como é que faz para te acessar, deixa aí para a galera seus contatos. @ Felipe Guetemos, né? Tá escrito ali, já anotem. Eu tenho uma empresa chamada Bem-Estar Instituto, então beinstituto.com.br, né? Bem-estar nas organizações, então eu trabalho com a parte de cultura organizacional, desenvolvimento de lideranças e o programa de felicidade, que é um programa mais amplo, que começa com uma pesquisa de felicidade e a gente desenvolve todo um trabalho que vai entrar em cultura e vai entrar em liderança. Sempre voltado para humanizar as empresas. O meu objetivo é fazer as empresas se tornarem lugares onde as pessoas queiram estar, não em lugares onde elas precisam estar. E eu faço isso porque eu acredito que as empresas podem ser um vetor de transformação social. O mundo está adoecido, é muita ansiedade, muito burnout, muita depressão, e as empresas podem curar. E eu acredito nisso. E esse é o meu propósito. Que bonito, né, meu propósito? Mesmo. Lindo, hein? E eu quero acompanhar mais. Agora está espertinho, a gente vai poder fazer algumas parcerias, fazer uma vamos coisa fazer bacana vamos fazer uns trabalhos juntos aí, mulher. Com certeza. Agora que está pertinho, já facilita também com toda essa tecnologia, mesmo que estivesse longe, dava para fazer também, né? Depois a gente vai conversar nos bastidores, com certeza. Show. Então, queria muito te agradecer teu tempo, sei que está bem corrido aí para você. Espero que as pessoas tenham gostado, se alguém conseguiu levar daqui um insight, uma ideia, uma reflexão, eu entendo que cumprimos o nosso objetivo de compartilhar, né, esse momento com vocês. E acompanhe aqui as lives minhas do Felipe, a gente vai ficar muito agradecido de continuar aprendendo e compartilhando com cada um de vocês. Obrigada, Felipe, obrigada a todos vocês que estavam aqui com a gente. Obrigado também, eu fico super agradecido, super lisonjeado pelo convite. Eu adorei te conhecer no curso, fui atrás lá do teu site, vi quem tu era, descobri que morava em Criciúma, falei, tô indo para Garopaba, vou conectar com essa mina aí e tal, né? Que ela é, né? E estou super feliz, cara, que vamos fazer uma coisa junto, pessoal, me sigam aí, manda mensagem, vem atrás, vamos conversar, vamos trocar ideia, pode me xingar, pode me agradecer, tamo junto. Então, Felipe, muito obrigada, mais uma vez, daqui um pouco com certeza terão outras lives aqui em parceria, outros trabalhos. Boa semana aí, resto de semana para você, para tua família, para todos vocês, e um dia a dia, a partir de hoje, com mais resiliência para todos nós. Amanhã eu vou acordar bem cedinho, porque antes de começar a trabalhar eu vou pegar a onda, tá? Só para todo mundo ficar com inveja. Opa! Então tá, né? Olha, tu para que daqui a pouco eu fiquei postando um monte de coisinhas aí, caiu o negócio do notebook, daqui a pouco vem um ondão e te engole. Não, brincadeiras à parte. Tá. Não, mas um dia vamos falar sobre isso, que eu acho que é importante também. Tá? Tá bom. Um beijo. Tá bom? Um beijo, tchau, fica com Deus aí. Tchau, tchau.